Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula sobre gestão de energia durante a mixagem e a masterização. Essa aula é uma aula mais curta que as outras aulas aqui do Bora Mixar, mas ela é muito importante, aqui é mais para chamar a sua atenção sobre algo extremamente importante, não é para te ensinar uma coisa nova, não é para te trazer um conceito inédito, é para chamar a sua atenção para a forma como você trabalha na mix e na master. Vamos lá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver que mixar e masterizar é gerenciamento de energia. Ponto final. A gente vai ver que existem vários tipos de energia: energia bioquímica, energia cinética, energia mecânica, elétrica, o processamento de sinal, energia acústica, energia bioquímica, energia emocional, intelectual, espiritual, etc. Ari, explica melhor isso. Claro, com certeza. O que é energia bioquímica? É a energia que existe dentro das células, da célula muscular do nosso corpo. E aí, quando a gente vai tocar um instrumento, né, tem ali a energia fluindo ali nos neurônios, tem energia bioquímica que flui pelos neurônios, os músculos têm também. E o nosso músculo contrai, a gente consegue, por exemplo, pegar uma baqueta. Você imagina uma pessoa segurando uma baqueta de bateria, é uma pessoa que está com a musculatura da mão contraída, por isso que ela fecha a mão. E aí, o que acontece? Ela pega a baqueta e com essa energia bioquímica foi usada para fazer essa contração, segurar a baqueta, para movimentar o braço, então vira energia cinética. E o braço está movimentando, bate num prato de bateria, energia mecânica, e essa energia mecânica ela vira onda de pressão do ar, captada por um microfone, por exemplo, energia elétrica. E aí a energia elétrica ela é gravada, é gravada, a gente grava o sinal ali elétrico, a gente cria uma forma de registrar aquele sinal, e a gente processa o registro desse sinal, que é uma mixagem, a masterização. E aí esse sinal vira de novo energia mecânica, quando o alto-falante que a gente está ouvindo, seja de um fone, seja um monitor de referência, o que for, esse alto-falante começa a vibrar, então ele emite energia mecânica, pressão, nível de pressão sonora, pressão do ar. E aí a gente ouve isso, o nosso ouvido transforma aquela energia mecânica, ou seja, o som, em energia bioquímica através dos neurônios, o nervo auditivo e outros eh, nervos no nosso cérebro. E aí essa energia vira na nossa cabeça uma coisa emocional. A gente ouve um som que é uma música e fica emocionado. A gente ouve o som que é uma música e fala que coisa para refletir, né? Vamos, as flores de plástico não morrem, que coisa intelectual para a gente refletir. Ah, uma coisa espiritual, poxa, essa música é a libertação, essa música é Deus vindo aqui na minha frente, enfim. Tudo isso dentro desse ciclo de energia. Então a pessoa que está masterizando e mixando, ela precisa prestar extrema atenção em como ela está gerenciando a energia durante a mixagem e durante a masterização. Esse é o tópico aqui que a gente vai conversar hoje. Se é a primeira aula que você está assistindo aqui no Bora Mixar, muito prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ariel Mestre, eu sou bacharel em música pelo FMG. Eu tenho um mestrado em neurociências e um bacharelado em psicologia também. E hoje a gente está conversando sobre gerenciamento de energia durante a mixagem e a masterização. Olha só essa imagem aqui, que interessante. Isso aqui foi de um concerto que a gente fez com a Big Band, que era a orquestra lá da UFMG. Quando eu era aluno da UFMG, né, na graduação em música, a gente fez um show, tinha uns 4, 5 mil pessoas. Que energia? Isso é energia, velho. Não só a energia do público, que tem uma energia boa e a banda energia boa, cara, é energia. Olha só, tem microfones aqui, ó, olha o cabo. O microfone tem cabo porque ele transmite energia. Aqui a partitura, o prato da bateria, no que bater a mão no prato, tocar com a baqueta no prato, vai produzir energia. Olha a caixa de som aqui, ó. Olha o público recebendo o som, energia mecânica. O som vai, bate, volta na gente. A gente fala, poxa, que vibração, que som bacana, que som legal, que coisa top. E aí a gente toca mais forte ou mais fraco, enfim, energia. Tudo aqui é energia. Quando a gente está dentro do estúdio, com um laptop, um teclado MIDI, numa controladora, com um fonezinho, cara, é energia. Pura energia. Energia bioquímica que faz a gente tocar o piano, e aí o piano gera um som, o som aqui ele gera um sinal elétrico, eletrônico, que é processado aqui no computador, e a gente ouve o resultado desse processamento como um som aqui no fone de ouvido. Energia, energia, energia. Quando a gente está ligando microfones aqui, fones de ouvido, compressor, equalizador, como é que chama? Pré-amplificador, energia, tudo energia. Não entra, nenhum deles tem som, não existe som aqui.
Aqui dentro não tem som, não existe som aqui dentro, existe energia, energia elétrica, pulsos e sinais elétricos. Guarda isso, você vai se tornar um engenheiro de mix fantástico, você vai entender que você não está mexendo com música, você está mexendo com energia elétrica no caso. Ou seja, no final das contas, o que esses faders estão controlando é nível de sinal. O nível de sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele é proporcional ao sinal acústico, ou seja, a música, mas ele é elétrico. Por isso que no fader aqui tem essa gradação, tá vendo? É uma escala logarítmica, né? Em decibel, uma escala logarítmica que mede energia, tá? Então vamos começar a falar de energia para a gente entender como é que a gente chega na mix e master e poder dar os exemplos de mix e de master. O que é energia bioquímica? É a energia que está nas células, como a gente disse, fluindo dentro do sistema nervoso. Ela transforma em movimento. Repara, eu preciso fechar a mão, eu preciso contrair esse músculo aqui, eu preciso contrair a musculatura, eu preciso deixar o pescoço, a cabeça alinhada com os ombros, enfim. Tem toda uma energia bioquímica aqui para fazer esse movimento, que vai transformar em energia cinética. Porque quando a baqueta bater nesse pad aqui, vai gerar um som que a gente vai ouvir ou captar. Aí, a energia ela é transduzida através de microfones e captadores. E é importante dizer isso que, cara, é o slide mais importante dessa apresentação. É gerado um sinal elétrico proporcional à onda mecânica. Não é som. Nenhum gravador, nem de fita magnética, nem digital, grava som. Guarda isso. Nenhum gravador grava som. Ele grava um sinal, registra um sinal, registra a passagem de um sinal elétrico proporcional à onda mecânica ao som. Esse microfone não está captando o som do bumbo. Guarda isso. Esse microfone, ele está gerando um sinal elétrico proporcional à pressão do ar dentro do bumbo quando ele é tocado. Guarda isso. Porque muitas vezes a gente fala, vou trabalhar o som, vou trabalhar o som. Não, 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 calma. A ferramenta de áudio, ela não trabalha com som, ela trabalha com eletricidade. O som é um segundo nível, por isso que a gente fala que esse treinamento aqui, o Bora Mixar, é um treinamento um pouquinho mais avançado. Porque para uma pessoa que é iniciante, isso vai fazer uma confusão dos infernos. Mas para você que já está mais, mais experiente, já está mais escolado nesses assuntos, isso aqui vai ser super simples de entender, tá? E a mixagem e a masterização é o processamento do sinal elétrico proporcional ao som. Então, você está trabalhando com sinais elétricos. Por isso que tem limite de decibel e aquela coisa toda. A energia se distribui de um modo assimétrico por faixa de frequência. Guarda isso, a gente vai ver isso. Ou seja, o som, exceto o ruído branco, o som mais grave precisa de mais energia. O som médio precisa de pouquíssima energia para a gente perceber. Por quê? Porque o nosso ouvido é especializado em perceber sons médios. O nosso ouvido percebe grave de uma forma horrível. A gente não percebe grave muito bem. A gente não percebe agudo muito bem. A gente percebe médio extremamente bem. Então, cada faixa de frequências vai ter um certo nível de energia para ficar ok, para ficar bacana. Se não tiver esse nível, a gente não vai perceber aquilo muito bem. Existe o regime transiente e o regime permanente. Transiente é regime permanente e o nível médio, se não. E o nível de um processo estocástico, no caso o ruído, não é desejável, a não ser como efeito especial. Ou seja, o sistema elétrico não é projetado para ter ruído. Ele tem ruído porque nenhum projeto é perfeito. Não porque ele foi projetado para ficar bzzz. Isso aí vai ficar aquele som de chiado, aquele ruído cara, não é para ser assim. Não é projetado para ser assim. Mas a gente pode usar esse ruído de uma forma artística, se quiser também. Então, vamos lá. Quando a gente tem aqui vários canais de mix, o que a gente está vendo aqui? Energia. A setinha mostra para cima, mais energia. O que eu tenho aqui? Esses canais que estão sem energia, esses aqui estão com energia. Existe um nível de energia aqui, acho que é menos 12 dB aqui, ó. Esses canais que estão passando desse certo limiar de aqui, desse nível. Aqui é menos 12, menos 24, menos 12 aqui em cima. Então, olha só, aqui, ó, esses canais aqui, eles não estão passando desse nível de energia aqui. Então, quando a gente olha isso na mix, a gente vê desse lado
tá mais forte, desse lado tá mais fraco. Olha o nível aqui, ó. Olha como é que tá o nível do sinal. Quando a gente vê um equalizador, o que que o equalizador está mostrando? Energia por faixa de frequência. Então a gente vê que nesse caso aqui, ó, na região grave tem muita energia. Na região aguda, zero energia, não tem energia. O que que o equalizador faz? A curva de equalização atenua um pouco a energia ou excita, dá mais ganho para energia, para dar mais energia para o sistema. Essa é a ideia. Quando a gente vê um compressor, por exemplo, aqui um compressor por faixa de frequência, o que que a gente tem aqui? Energia. Só que a energia aqui, enquanto no equalizador a energia é a energia média, é o nível médio do sinal, só o nível médio, aqui a gente tem o nível médio mais o nível de pico, ou seja, se num determinado momento der um estalo bem curtinho ali, o compressor responde. Não é simplesmente pela frequência. Aqui, por exemplo, 500 Hz. Se de repente der um boom, der um pulso aqui rapidinho, muito alto, muito curtinho, em 500 Hz, vai aparecer aqui, ó. Então, o compressor faixa de frequência, eles estão trabalhando a energia que está alocada ali nas diferentes regiões do espectro. Um compressor que não é por faixa de frequência, ele trabalha com a média desse sinal todo aqui. Se aparecer uma energia super forte no grave, ele vai ligar o compressor. Ele não vai comprimir somente essa parte. Já um compressor por faixa de frequência, se aparecer um super pico de energia nesse lado aqui do meio e aqui no resto não, ele vai comprimir essa parte e vai manter o resto intacto, tá? Mas é sempre energia. Quando a gente vê um analisador de imagem estéreo, né, tipo esse Ozone Imager aqui do Ozone, olha que interessante, você tem energia nas três direções, para frente, no centro, na direita e na esquerda. Então, nesse instante aqui, ó, esse lado esquerdo estava com energia, o lado direito estava com menos energia, no centro tinha energia. Às vezes tem alguém cantando e tá tendo um solo, alguma coisa aqui, e desse lado aqui tem só um shaker tocando, tic, 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 um pouquinho. Energia? Isso aqui é medida de energia, tá? Ari, mas quando que é correto? Deixar toda a energia equilibrada, igualzinha, ou cada parte tem uma energia diferente? Cara, depende de música, depende de cada situação. Então, quando a gente vê um equipamento que tem uma agulhinha, tipo VU, o que que o VU está mostrando aqui? É unidade de volume, né? Volume Units. O que que esse VU está mostrando? Energia. É uma medida de energia. Dependendo do VU, né, vai ter energia de um lado para o outro. Então, quanto mais vier aqui para o mais aqui, mais energia. Se está aqui, quer dizer que o sistema está muita energia. Se essa agulha vir aqui no menos 10, está com pouca energia. E assim por diante. Mesma coisa para esses LEDs aqui. Enquanto está aqui embaixo, pouca energia. Se acender o LED até aqui em cima, muita energia. Essa é a ideia. Quando a gente está ajustando um parâmetro no equalizador, por exemplo, aqui tem um equalizador, vários equalizadores. Energia, quanto mais eu girar esse equalizador e mais colocar grave ou agudo ou médio, eu estou colocando energia no sistema. Quanto mais eu tirar, eu cortar médio, grave, agudo, a frequência que for, menos energia no sistema. Eu estou tirando, estou reduzindo a energia do sistema. Tanto no regime permanente, nível médio de sinal, como também pode acontecer no regime transiente, porque eu posso reduzir o chamado valor DC, que é o nível médio global do sinal. Ou seja, se eu abaixar o DC, eu abaixei tudo. O transiente vai ficar com a mesma proporção, mas mais baixo, e o nível médio vai mais baixo. Eu posso abaixar só o nível médio do sinal, sem abaixar a média do sinal, mantendo o mesmo valor DC. Usa-se o compressor, o limiter para isso. Eu posso abaixar o pico do sinal, ou seja, o transiente, sem mexer no nível médio do sinal, é o que o limiter faz. E assim por diante, mas a gente está sempre falando de energia. As ferramentas são energia. É importante dizer que alguns sistemas possuem um valor de sinal mínimo para entrar em operação. É o caso do LA2A, olha só. O nível de sinal de entrada chegou em menos 35, ele não faz nada. É como se ele tivesse desligado. O sinal passou aqui menos 30, menos 20, vai aumentando o sinal, olha só, ele vai mudando o comportamento dele. Ou seja, esse sistema aqui, ele tem um valor mínimo de ativação de energia. Por isso que muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente
faz um monte de equalização e tal, e depois a gente precisa diminuir o ganho do sinal. Por quê? Nesse processo de equalizar, comprimir e tal, a gente ganhou sinal. Por quê? Alguns compressores, alguns sistemas, precisam que a gente coloque mais energia para eles começarem a funcionar. E como efeito colateral, eles vão entregar um resultado com mais energia. Então a gente vai lá naquele resultado e abaixa. Então, durante a mixagem, durante a masterização, a gente está sempre atento ao nível de sinal. Sempre atento ao nível de sinal, atenuando ou dando ganho para o nível de sinal permanecer constante. Essa é a ideia. As boas mixagens, boas masterizações, o nível de sinal é sempre constante. Então, resumindo, o que a gente está vendo aqui? Ó? O conceito artístico musical define os rumos da mix e masterização. Por quê? Em algumas mixagens, algumas masterizações, cara, é tudo muito equilibrado, é tudo proporcional, muito equilibrado. Em outras, meu Deus do céu, é grave e só grave. Não existe um certo e errado. Não existe um ponto assim, ó, se faz dessa forma ou está errado. Não, de forma alguma. É o conceito artístico que determina os rumos da mix e da master. Todo ajuste realizado na mix e na master, na verdade, é uma mudança na dinâmica de energia da música. Ou seja, você está colocando energia no sistema, tirando energia do sistema. Você está tirando energia lá, por exemplo, você coloca energia no sistema, aumentando o grave. Então, você aumentou a energia média do sistema, porque você aumentou o grave, mas você aumentou particularmente a frequência grave. O que você pode fazer? Às vezes, reduzir a saída do sistema, reduzir lá no master bus, alguma coisa assim, para o nível de saída ser parecido com o nível de entrada. Porque você alocou energia numa certa faixa de frequência. Às vezes você usa um equalizador dinâmico, etc., para fazer isso. Mas sempre que a gente está mixando e masterizando, a gente está realocando a energia que está ali no multitrack, ou a gente está aumentando ou diminuindo a energia do sistema. A resposta em frequência e a margem dinâmica estão sempre juntos, influenciando-se mutuamente, exatamente. E no cenário ideal, a energia final da massa deve corresponder à energia estimada no início da gravação. É isso aí. Se o artista gravar um negócio super sussurrado e baixinho, a gente não vai fazer isso parecer que ele está soprando o vendaval do fim do mundo. Se é sussurrado, é sussurrado. Se é baixinho, é baixinho. A pessoa fala, ah, não gostei baixinho, quero que fique mais alto. Perfeito, a gente aumenta. Mas a ideia é que aquele início do processo, né, aquela intenção que o artista tem lá no estúdio e tudo mais, seja atendida lá no final, quando entrega a master. Das piores coisas que tem é o artista te entregar um trabalho e quando ele recebe, ele fala, não é nada disso que eu queria. Esse não sou eu. Então a gente tem que atentar muito para o nível de sinal, porque nós somos sensíveis a nível de sinal. Muito sensíveis. E, como eu disse, tudo é energia. Né? Para a gente fechar essa conversa, é tudo energia. A gente tem uma outra conversa aqui no Bora Mixar sobre música e emoções, que é bem mais extensa que essa conversa aqui. E para a audiência, a música é uma fonte de emoções. Você tem que lembrar disso. Mesmo quando há predomínio de texto, por exemplo, letra falada, ou de algum elemento racional, a música cria a ambiência emocional para essa experiência. É importante a gente dizer isso, tá? Porque os timbres e equilíbrio de energia na mix, na master, são decisivos na ambiência da música e na condução da atenção do ouvinte. Então não adianta nada você tentar trabalhar a voz super bonito, o violão bonito, se tiver um grave muito forte ali de um baixo. Vai distrair, vai queimar seu filme, vai prejudicar o seu trabalho aí. Beleza? É isso, gente. A gente está falando sobre energia. Já que é assim, vamos dar um exemplo rapidinho aqui de... aqui a gente vai pegar... Vamos pegar dois exemplos aqui. Vou pegar um exemplo aqui de master primeiro e depois mix, tá? Até aparecer aqui na tela aqui para não sentir sozinho. Olha só, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a música já mixada. A gente vai pegar um trecho dela e a gente vai olhar o analisador de espectro aqui. Aqui a gente tem a energia por faixa de frequência e aqui a gente tem uma escala global da energia ao longo do tempo, ou seja, quando tem um impacto, quando tem um transiente, um pico ou quando fica constante. Tão fácil assim, tão fácil recomeçar. O que a gente vê? A energia está bem equilibrada ao longo do espectro. Tem grave, tem médio, tem agudo, não está faltando nada. E você repara que o nível de sinal está chegando aqui, ó. O nível de pico está vindo aqui. O que é esse nível de pico?
é energia momentânea, energia a cada instante. O que é essa resposta aqui? É a energia, ao longo desse processo aí, média, né? Vou colocar mudo aqui, vamos ver se ele... Deixar baixinho para a gente poder falar enquanto vai rolando aqui, ó. O que é esse esquema aqui, ó? Esse esquema branquinho aqui é o nível médio do sinal do lado direito e do lado esquerdo. Existem outras escalas, a gente pode até falar sobre isso em outro momento. Não é tão foco hoje. E você vê que nesse momento, ó, aqui para baixo de 50 Hz está atenuando. Aqui nessa região aqui, ó, de 50, 100, 200 e pouco, tá com força. Tem um pequeno valezinho aqui. Vamos ver se a gente mudando a visualização, a gente consegue ver isso de uma forma mais fácil, quer ver? Deixa eu pegar aqui, curva. E você vê que tem um pico aqui, que aqui esse lado aqui, ó, ele é mais alto que esse aqui, tá vendo? Mas quando a gente ouve, não parece extremamente grave. Volta pra você. Parece ter o grave, o agudo, o médio. Mas como é que chegou nesse equilíbrio? Colocando mais energia no grave. Porque o nosso ouvido ouve mal o grave. Tá? Se a gente vier aqui, por exemplo, com um equalizador, pode ser o mais simples de todos, tá? E tirar aqui no grave um pouquinho, eu vou fazer isso aqui no grave, ó. Olha que interessante. Meia hora, meia volta pra você. O que é isso? Muita energia no grave. O que é isso aqui? Pouca energia no grave. Tá? Essa é a ideia. E aí, durante um processo de masterização, a gente começa a achar várias frequências de mascaramento. Por exemplo, um assunto que a gente vai conversar num tópico de master mais específico. Vamos ver se a gente acha aqui, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Reparou? A gente está falando aqui de 278 Hz. 278 Hz, tipo... Isso é tipo 200 Hz, é tipo mais grave do que o que eu fiz aqui. Isso que... Por que tá dando esse apito? Esse apitinho dá porque essa onda, essa frequência, ela tá, enfim, diversos processos, tá gerando um monte de harmônicos aí que estão sendo significativos lá no alto. Então, quando eu venho aqui e corto essa frequência de mascaramento, a sensação é que vai aliviar, não essa região de frequência, mas fica mais claro. Quer ver? Eu vou estimular primeiro, depois eu vou cortar e vou abrir aqui para você perceber como é que vai trazer essa... Sei lá, parece que fica mais relaxado. A gente tira essa sensação da nossa master. Sabe? Vai mudar. Ontem eu quis mais que um abraço. Ontem eu vi. Ficou mais nítido, ficou mais claro. As coisas ficaram mais nos seus devidos lugares. Por quê? Eu tirei a energia do sistema num ponto específico que estava gerando uma... Cara, muito aspas, tá? Tava gerando um harmônico lá na frente que estava impedindo a gente de entender mais claramente essa música. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Energia? Esse gerenciamento de energia? Se eu vier aqui com um limiter, por exemplo, já tem um ali, mas vamos pegar um outro limiter aqui. Esse que não. Esse que é muito, eu quero um mais simples. Pegar um limiter aqui, ó. Esse aqui. Mais simples de todos. Vamos colocar os... Vamos abaixando, vamos input, vamos abaixar o ceiling aqui para a gente ver o que acontece. As dores do parto eu não entendi que era tão fácil. Repara aqui como é que isso aqui tá mudando o comportamento. A redução aqui tá grande, porque os picos estão querendo passar. Os picos estão querendo chegar lá em cima e tem um limite. O limiter tá segurando isso daí. Ou seja,
eu tô colocando energia no sistema por um lado, porque olha só, no input que eu tô colocando 18 dB de energia, mas eu tô segurando, então eu tô fazendo, acelerando e freando. Puxando e freando. E às vezes essa mixagem soa assim, por essa razão, ó. Né? Então, a gente está trabalhando dentro de um sistema e a gente pensa no sistema dessa forma. Tá? E para a gente fechar essa conversa aqui, a gente vai fechar rapidinho essa conversa aqui. Durante uma mixagem, por exemplo, o que acontece? Mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Aqui a gente pode ver vários plugins, vários processamentos, várias. O que cada um deles está fazendo? Eles estão trabalhando energia. Por exemplo, aqui o baixo aqui, ó. Vou pegar o baixo aqui. O que esse equalizador está fazendo com o som do contrabaixo? Ele está mudando a dinâmica, a energia nessa região aqui, ó. Que região é essa aqui? 558 Hz. Está colocando energia na mix, estimulando ali 558 Hz. Então está distorcendo um pouco, está mudando a forma do espectro para o 558 ter mais energia. É isso que a gente está fazendo aqui. E, por consequência, o sinal como um todo vai ter mais energia. Então, se a gente está colocando 5 dB aqui, ó, eu estou tirando aqui um pouco de dB também. Eu estou colocando 5 e teria que tirar 5. Na teoria, sim, mas esse plugin aqui emula uma mesa dos anos 80. E a precisão daqueles equipamentos não é tão grande assim. Então, eu estou colocando mais 5 dB em 500 Hz, estou tirando menos 3,5. Porque existem várias coisas aí para a gente considerar, né? Tem várias coisas para considerar. Mas o que está acontecendo? Eu estou colocando energia de um lado e tirando do outro. É isso que está acontecendo aqui. Senão, vai ficar muito alto. Vai ficar muito, muito, muito alto. Tem um aqui, deixa eu ver se eu acho. Se foi a bateria. Tem um deles que a gente fez bem. Esse aqui, ó. Olha só. Está colocando 5 dB na entrada, no pré-amplificador, mais 7 dB em 100 Hz, mais 8 dB em 800 Hz, mais 9 dB em 9.000 e poucos Hz. Ou seja, se você somar aqui, dá uns 24 dB que está somando aqui, de aumento. Mas olha só quanto que eu estou cortando aqui, menos 7. Você fala, mas entrou 24 e cortou 7? Uhum. Não é uma matemática tão simples assim de aumenta 10, tira 10. É mais sofisticado do que isso. Por isso que o grande lance é a gente ouvir. Deixa eu pegar aqui e colocar para a gente ouvir. Você vai ouvir que não é para mudar grande coisa o volume dessa bateria, não. Ó. Vou pegar um trecho que toca mais aqui. Reparou? Tem mais grave, tem mais agudo, tá mais claro, esse médio tá mais esculpido, o médio ali. O agudo tá mais brilhante, o grave tá mais forte. Mas o volume médio de um e do outro é muito próximo. O nível médio de um é muito próximo. O que eu fiz aqui? Eu peguei a energia que tinha na bateria, que estava concentrada no médio, no grave e no agudo. Eu falei, não, do médio eu vou tirar. Então, se eu tirei do médio, eu tirei um pouquinho, sobra esse pouquinho para eu reinvestir. Pensa como se fosse um investimento. Eu tirei a energia do médio, tá, tô com essa energia do médio aqui, o que eu vou fazer com ela? Vou colocar no grave. Então, eu mudei onde que tem energia na bateria. Eu mudei onde que a energia está investida aí. Porque somando as partes, o nível vai ser o mesmo. Ou seja, quando você ligar ou desligar esse plugin, o nível do sinal bem compatível, é bem perto. Mas quando você ouve A e B, são diferentes. Um tem uma forma de trabalhar e o outro tem outra. Ou seja, eu redistribuí a energia que estava presente nesse instrumento. E assim eu consegui, com essa redistribuição, que a bateria soasse mais aguda, mais grave, mais força, mais punch, distorcida, reverb, qualquer coisa aí. Então, ao longo de todo o processo de mix e de todo o processo de master, a gente está sempre prestando toda a atenção no gerenciamento de energia. Um forte abraço e até breve.